Mas prazer em vê-los aqui. Vamos definir, pelo menos dentro do contexto da minha palestra, o que quer dizer caminhando com fidelidade. Vamos usar como um livro, uma passagem fundamental, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, quando Paulo estava escrevendo aos irmãos romanos sobre o porquê que ele fazia tanto evangelismo. Ele diz que não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então vamos definir caminhando com fidelidade como caminhando de fé em fé. Agora lembra, a justiça de Deus se revela no evangelho, no caminhar de fé em fé. Mas vamos definir também o que é a justiça de Deus. Eu entendo justiça de Deus de duas maneiras diferentes. Primeiro, que é o caminho abençoado de Deus. É o caminho abençoado de Deus. Então, a justiça de Deus se revela no evangelho caminhando de fé em fé, recebendo assim o caminho abençoado de Deus. Outra maneira também, juntamente com essa definição de caminho abençoado de Deus, podemos definir como sendo o caminho da justiça, certo? Ou seja, quando você caminha na fé, há uma justiça. Você é abençoado ou não é abençoado. Ok? Então, porque quando você é fiel, você é abençoado. Não é fiel, você não é abençoado. Agora, você pode pensar o que é não ser abençoado como sendo exatamente o oposto de ser abençoado. Então, tudo aquilo que está mencionado como bênção no caminhar de fé em fé, o oposto é exatamente o não ser abençoado. É exatamente o oposto. Mas há vários... É um assunto, de fato, longo, extenso, e já tomaram 20 minutos do meu tempo, e eu não vou deixar isso de graça. Eu vou ficar nos meus 45 minutos, ou 40, por aí, 45, porque é um assunto, de fato, longo. Há muitos resultados abençoados quando caminhamos com a fidelidade. Eu vou mencionar alguns desses pontos, porque, como falei, é um assunto realmente muito extenso. Caminhando com fidelidade nos leva a sermos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual, ok? Olha só, em Efésios, capítulo 1, de 3 a 14, mas eu não vou ler pela falta de tempo, mas em Efésios, capítulo 1, pelo menos o versículo 3, diz assim: Bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. É um livro que fala de bênçãos espirituais. E quando você vai correr no livro, que é o que nós vamos fazer também a partir de segunda-feira, você nota 4 áreas em que você é abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, quando você está caminhando com fidelidade, ok? As 4 áreas são uma igreja abençoada com toda a sorte de bênção espiritual, uma vida individual abençoada com toda a sorte de bênção espiritual, uma família abençoada com toda a sorte de bênção espiritual e um soldado na guerra espiritual em que vivemos, sendo abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Então, nós queremos ser abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Como? Caminhando com fidelidade. Ou seja, caminhando de fé em fé. Todos nós queremos ser abençoados. Mas uma outra bênção, um outro resultado abençoado, está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, quando notamos que esse tipo de vida nos leva
caminhando com fidelidade, nos leva a viver uma vida que agrada a Deus. Olha o versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vivendo de fé em fé, caminhando com fidelidade, nós vivemos uma vida que agrada a Deus. E quem é Deus? Bem, quem é Deus? É o Criador de todo o universo, é o soberano, é aquele que está sentado no seu trono lá em Apocalipse capítulo 4, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que sabe todas as coisas, é o todo sábio, é o todo conhecedor, é o dono de tudo. E você, caminhando de fé em fé, você vai viver uma vida que agrada a Ele. E nota ainda no versículo 6, diz assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que quer dizer se tornar galardoador? Quer dizer se tornar abençoado. Então, aquele que caminha de fé em fé, aquele que tem um caminhar com fidelidade, aquele que está caminhando com fidelidade, é uma pessoa que agrada a Deus e, consequentemente, é abençoado por Deus, é galardoado por Deus. E Deus é aquele que é dono de todas as coisas. Quem é que não quer ser assim abençoado? Então, mas é necessário que caminhemos de fé em fé. Ainda notamos também uma outra bênção. Nós podemos ficar em cada um desses livros, mas não vai dar tempo de ver. No livro de Hebreus, por exemplo, o que quer dizer caminhar de fé em fé? É crer nesse grandioso porta-voz de Deus, que é o seu Filho. Lá no capítulo 1 diz que, por que devemos caminhar de fé em fé nos ensinos de Jesus? Porque Ele é o herdeiro de todas as coisas de Deus. É através dele que Deus criou o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele tem uma palavra poderosa que sustenta todas as coisas. Ele está assentado à direita do Pai. Porque ele fez a propiciação pelos nossos pecados. E ele é superior aos anjos que transmitiram a lei, porque ele tem um nome mais excelente do que dos anjos, ou especificamente o nome de Filho. Certo? Só uma questão de pensar, meditar, por que eu vou caminhar de fé em fé? Eu vou caminhar de fé em fé porque eu vou viver uma vida que agrada a esse grandioso, poderoso Deus Criador de todas as coisas. Queremos ser assim abençoados, sendo galardoados por esse poderoso Deus. Ainda uma outra bênção, tendo a ver com caminhando com fidelidade, é estarmos na vitória que vence o mundo. Em 1 João, capítulo 5, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Por que é uma vitória que vence o mundo? Olha, o mundo você sabe como é que é o mundo. O mundo é um problema. É um problema que começou no começo e só vai terminar no fim. É um problema que não para nunca. Olha só os problemas que temos na humanidade. Temos problemas de tudo quanto é tipo nesse mundo. Guerras e guerras e guerras e problemas de tudo quanto é tipo. Você não há nem necessidade de mencionar. Mas por que é a vitória? Por que é a vitória? Caminhar de fé em fé, ou caminhando com fidelidade, é a vitória que vence o mundo? Porque saímos desse mundo e entramos no outro mundo. Você sabe que nós somos, na verdade, temos uma dupla nacionalidade, né? Devemos ser biculturais, vamos dizer assim. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos de um outro mundo. Esse outro mundo é o reino de Deus aqui na terra. É o reino em que Jesus veio estabelecer. É um reino em que nós vivemos aquela vida grandiosa, aquela vida maravilhosa, aquela vida esperançosa,
é aquela vida que leva a uma vida, é uma vida eterna. Nós somos de outro mundo, não somos desse mundo. É a vitória que vence o mundo. Então esse mundo não tem poder sobre nós, porque nós somos vitoriosos contra esse mundo e passamos para o outro mundo. Quem vive nesse mundo aqui está numa vida derrotada, na verdade, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Uma outra bênção, tendo a ver com caminhando com fidelidade, é porque estamos em comunhão com Deus, com Jesus e com todos os fiéis. Em 1 João, ainda, em capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim: Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido. Olha quem está falando, os apóstolos. João falando em nome dos apóstolos aqui. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, com ele. Olha, nessas alturas dos acontecimentos aqui, há uma aceitação geral de que todos os apóstolos estavam mortos, com exceção de João, ok? E ele está falando de uma comunhão, inclusive com aqueles que já não estavam presentes. Porque olha só, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai. Ué, cadê o Pai? Está aqui? É, mas não é. Está, mas não está. Ele está lá no céu, certo? Ok. Só vemos ele com os olhos da fé. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ué, Jesus Cristo estava lá quando João escreveu essa carta aqui? Não. Ele estava no céu, onde ele está. Então, como é que ele, João, vivo aqui na terra, estava mantendo comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo? Olha só. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Mas ele disse antes, é o seguinte: para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então nós estamos mantendo comunhão com os apóstolos, que nessa altura já foram todos embora. Estamos mantendo comunhão com o Pai, que está lá no céu também, e com o seu Filho Jesus Cristo. Me diga uma coisa, você pode pensar em comunhão melhor que essa? Não é gostoso estar aqui? Olha, é gostoso estar aqui. Para mim é uma maravilha, certo? Estar em reuniões assim, em que a gente vê irmãos que a gente não vê há tempo. Conversar com eles, abraçá-los, tomar um café, jogar bola, certo? Junto. O Cícero mencionou quantos jogos de bola já jogamos juntos. Não vou mencionar, não. Não é para espalhar para ninguém. Mas ele e o irmão dele, 2 tratores, viu? Não vou dedar, não. Mas, olha, você pode passar, mas a bola pode passar, mas você era meio difícil de passar, porque eles eram e são meio troncudos, né? Mas quanto jogo de bola já jogamos juntos? Mas que maravilha, que satisfação jogar bola com os irmãos. Entendeu? E tomar um café junto depois. Quantas vezes jogamos bola até mesmo com churrasco, etc. Você sabe disso, como é que é gostoso? Que comunhão maravilhosa. Agora, imagine só ter comunhão com os apóstolos, com todos os fiéis do passado, com Deus, com Jesus Cristo. Não é uma grande bênção isso? Isso é caminhando de fé em fé. Nós estamos em uma comunhão maravilhosa, em uma comunhão verdadeira, em uma comunhão que começou lá no começo e vai terminar lá no fim da eternidade, se é que a eternidade tem fim. Vale a pena
caminhar de fé em fé? Vale a pena viver uma vida caminhando com a fidelidade. Mas há mais bênçãos. Nós podemos ficar aqui falando mais sobre isso. E você, como eu falei, segunda, terça e quarta, vamos falar mais sobre isso e dissecar mais esse assunto para quem prega, e só para professores, pregadores e professoras. Mas uma outra bênção, certo? Tendo a ver com caminhando com fidelidade, é que estamos na regeneração para uma viva esperança. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fomos regenerados para uma viva esperança. Olha, eles estavam em um contexto histórico de perseguição pelo Império Romano. Os cristãos aqui poderiam morrer a qualquer momento. Muitos cristãos morreram nessa época, queimados vivos, devorados por feras famintas, ao fio da espada, crucificados, cristãos crucificados, entendeu? Podia isso acontecer qualquer hora. E Pedro disse, olha, não tem problema. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. Mesmo morrendo, sabemos que vamos viver. Como Jesus falou lá em João capítulo 11, na época da morte e ressurreição de Lázaro. Mesmo morrendo, viveremos. Olha que vida maravilhosa, sabendo que mesmo morrendo, viveremos. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Uns antes que outros. Não é nada agradável a morte. Não é nada agradável a morte. Você sabe disso, né? Há pouco tempo, uma das nossas irmãs, muito chegadas, morreu de câncer, ok? Todos nós vamos morrer, ok? Ninguém, a menos que Jesus chegue, e aí não morreremos, os cristãos serão transformados, certo? Deixarão esse corpo e assumirão um corpo celestial. Mas imagine só, você, sabendo que vai morrer, mas sabendo que você foi regenerado para uma viva esperança, que você vai viver eternamente. Eu sei de um irmão que toda vez que ele sai de carro, ele ora, Senhor, me traga de volta. Porque olha os acidentes que acontecem, olha os problemas que acontecem no mundo, olha os desastres naturais. Quantos irmãos já morreram em desastres naturais e assim por diante. Mas, porque caminhamos de fé em fé, estamos caminhando com fidelidade, nós somos regenerados para uma viva esperança que tem a ver, inclusive, com a vida eterna. Imagine só, você ficando idoso e sem esperança. Certo? Deve ser horrível ficar idoso, velho e não ver nada lá na frente. Mas aquele que caminha de fé em fé, ele vê lá na frente. Ele vê a vida eterna. Ele até fala, vem, Senhor Jesus. Venha. Certo? Eu quero ir. Lembra, Paulo falou, olha, eu estou aqui, posso morrer na cadeia. Certo? Mas eu sei que, para mim, o morrer é viver com Cristo. Eu até prefiro ir embora, eu prefiro morrer. Mas, como é melhor para vocês eu ficar aqui, então eu escolho ficar. Mas eu prefiro morrer, vamos dizer assim, e estar com Cristo. Nós somos regenerados para uma viva esperança. O cristão não tem medo da morte, porque ele sabe, porque todos vamos morrer, porque ele sabe que ele foi regenerado, ele vive na esperança da vida eterna. Não só isso, mas caminhando de fé em fé,
como Paulo disse lá em Romanos, não me envergonhe do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, caminhando de fé em fé implica o seguinte, também, além da vida eterna, cada vez que você comete uma fidelidade, um ato de fidelidade, há uma justiça. Então, cada vez que você vai obedecer e obedece o ensino de Cristo, você sabe que tem uma esperança. Você foi regenerado para uma viva esperança. Cada vez você veio aqui com esperança. Por exemplo, você veio aqui com esperança de aprender e de poder depois usar isso na sua vida. Cada vez que você obedece o ensino de Cristo, há uma esperança, uma viva esperança. Uma esperança que vai acompanhar você para toda a eternidade. É como se você estivesse acumulando um crédito espiritual, um depósito espiritual que vai ser utilizado para a vida eterna, para você ir para a vida eterna. Porque o final da regeneração, para uma viva esperança, é a vida eterna. Então, toda vez que você caminha com fidelidade, cada vez que você comete um ato de fidelidade no caminhar com fidelidade, você sabe que há uma esperança. Então você comete um ato de fidelidade e uma esperança. Comete outro ato de fidelidade e outra esperança. Comete um outro ato de fidelidade e uma outra esperança. Então nós fomos regenerados para uma viva esperança, não só aqui na terra, como a esperança tendo a ver com a vida eterna. Vale a pena ou não vale a pena caminhar com fidelidade? É uma vida, é a melhor vida que o ser humano pode viver. Mas há mais outras bênçãos. Há outras bênçãos. Deixa eu resumir aqui para você não se perder. Caminhando com fidelidade nos leva a sermos abençoados com toda sorte de bem espiritual. Caminhando com fidelidade nos leva a uma vida que agrada a Deus. Caminhando com fidelidade estamos na vitória que vence o mundo. Caminhando com fidelidade estamos na comunhão com Deus, com Jesus e com todos os fiéis, todos os santos. Caminhando com fidelidade estamos na regeneração para uma viva esperança. Continuando, caminhando com fidelidade, estamos na solução para todos os problemas espirituais. Quem é que não tem problema? Inclusive problemas espirituais. Mas problema de uma maneira geral. Quem é que não tem problema? Mas aquele que caminha com fidelidade, ele tem a solução para todos os problemas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 9, Paulo disse o seguinte aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, de 4 a 9. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fossem enriquecidos, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em nós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foi chamado a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Deus nos chamou à comunhão de Jesus Cristo. Ou em outras palavras, foi-nos revelado toda uma palavra, que é a graça, que tem a ver com os 27 livros. Foi-nos revelado todo esse conhecimento. E no decorrer do livro, você nota Paulo solucionando todos os problemas que afetavam a igreja em Corinto. Todos os problemas. Olha, esse problema, eis a solução. Esse problema, eis a solução. Esse problema, eis a solução. Toda igreja tem problema, mas a solução está nos ensinos do próprio Evangelho, no caminhar de fé em fé. Todo mundo tem problema, todo mundo tem problema. Casamento, qual casamento que não tem problema? Você une um homem que mora no Polo Norte com uma mulher que mora no Polo Sul e quer que os dois não tenham problema nenhum, certo?
É claro que vão ter problema. Algum problema de algum tipo. Infelizmente, grande parte deles não sabe solucionar com a solução que está no caminhar com fidelidade. Ali está a solução. A solução está na palavra do Senhor. Não há problema nenhum na vida do cristão. Não há problema nenhum na vida de uma congregação que não pode ser solucionado com o conhecimento nessa perfeita revelação, nessa perfeita graça dada a nós através das palavras de Jesus Cristo. Nele está toda a revelação da vontade dele. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Muitas graças, amigo venezuelano de Brasil. Graças. Estava precisando mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Então é só a gente procurar caminhar com fidelidade. Eis a resposta. Eis a solução. Gente, como diz aqui em Curitiba, gente, né? Vale ou não vale a pena caminhar com fidelidade? Que bom que você veio. Que bom que nós estamos nesse tema. Que bom que Curitiba está nesse tema durante o ano todo. Que bom que nós vamos tratar desse tema também segunda, terça e quarta. Que bom que nós podemos caminhar com fidelidade, porque nesse caminhar nós temos todas as respostas para qualquer problema. Você já ouviu falar que a solução para tudo, menos para a morte? Já ouviu falar isso? Eu te digo uma coisa. No caminhar com fidelidade, a solução para tudo, inclusive para a morte. Inclusive para a morte, certo? E você sabe, nós não fomos regenerados por uma viva esperança? Você já ouviu a expressão que diz, o provérbio popular que diz, esperança é a última que morre? No nosso caso, a esperança nunca morre. Nunca morre. Para o cristão, a esperança nunca morre. Vamos considerar mais dois. Estou sendo bondoso, hein? Estou sendo bondoso. Vamos considerar mais 2 pontos e vamos terminando aqui. Caminhando com fidelidade, estamos também numa vida de certeza e convicção. Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 4, diz assim: Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Dizem que a vida é uma vida de incertezas, ok? Você casa, está apaixonado, está apaixonada, casa. Você tem certeza que você vai ter uma vida boa de casado? Não, ninguém tem certeza de nada, a não ser aquele que vive de fé em fé. Aquele que caminha o caminho da fidelidade, caminhando com fidelidade, ele vive de fé em fé. Mas o que é fé? Não é certeza de coisas que se esperam? Fé não é a convicção de fatos que se não veem? Então aquele que caminha com fidelidade, ele caminha com certeza e com convicção. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer, inclusive depois da morte. Porque a fé diz o que é que vai acontecer. Ora, dizem que fé é cega. Eu te digo que fé não é cega, porque tem aqui o testemunho dos antigos. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Você vê aí no capítulo 11 uma grande lista de fiéis do passado que viveram pela fé. Ora, no momento da fé, a fé é cega, mas se você verificar a história desses antigos, toda a fé deles, que era cega, no início se concretizou. Então fé não é cega?
Fé se concretiza, tudo que a fé diz é certeza, tudo que a fé diz é convicção. Então como é que é cega? Então aquele que caminha com fidelidade, ele caminha o caminho da certeza, ele caminha o caminho da convicção, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que espera, ele sabe o que vai ocorrer na vida dele, ele sabe tudo o que vem lá na frente, porque é de fé em fé. E fé não é a certeza, fé não é a convicção. Então só precisamos fazer uma coisa, ser fiéis. Precisamos só fazer uma coisa, caminhar com fidelidade. Caminhando com fidelidade é caminhar com certeza, é caminhar com convicção. Vamos ou não vamos caminhar com fé? Vamos ou não vamos viver uma vida de fidelidade? Mais um ponto, que é tão tantos que um ponto, é maravilhosa esse ponto de caminhar com fidelidade. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o Verbo. Estava no princípio com Deus, o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Ok. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito pelo Verbo. Já falamos. Inclusive o universo foi feito através do Verbo lá em Hebreus, certo? Olha no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? Jesus Cristo. É aquele que criou todas as coisas, que era Deus no princípio, se fez carne e habitou entre nós, e ele veio aqui trazer para nós a palavra poderosa que criou todas as coisas, a palavra poderosa que fez o universo, a palavra poderosa que cria. Então aquele que caminha de fé em fé, ele caminha na palavra poderosa criadora. Ele vai criando na vida dele aquilo que a palavra cria. Assim que ele caminha de fé em fé. Nós queremos coisas boas criadas na nossa vida. Nós queremos que o nosso casamento seja criado de uma maneira forte, de uma maneira firme, de uma maneira sólida. Nós queremos que a nossa vizinhança, que a gente seja um vizinho forte, sólido, criador de boas coisas para toda a vizinhança. Nós queremos na igreja sermos membros fortes, criadores das coisas que Deus tem em mente para a igreja, para a humanidade. Como? Caminhando de fé em fé. Caminhando com fidelidade. Bem, vamos terminando, porque a gente poderia ficar falando aqui do que quer dizer caminhar com fidelidade e das bênçãos que são resultantes de caminhar com fidelidade. Estamos em 3 em 1. E como eu mencionei agora, temos também o mais um. E esse caminho, esse 3 em 1, é caminhar em 3 áreas diferentes. Primeiro, é caminhar tendo a ver com a família. São 3 áreas, lembra? Família, crescimento de igreja e também grupos pequenos. Grupo casa, certo? Ok. Esse é o 3 em 1. Eu não sei se você sabe que é o 3 em 1. É 3 em 1, ok? E os 3 são família, crescimento de igreja e grupos pequenos. Grupo casa. Pois bem, caminhando com fidelidade, você vai aprender a caminhar com fidelidade em sua família. Em sua família caminhando com fidelidade. E com todas essas bênçãos mencionadas, pelo menos. Mas também o crescimento da igreja. A igreja vai crescer, vai caminhar com fidelidade nesse crescimento abençoado que mencionamos. E nos grupos pequenos é quando você vai aprender a fazer isso. Vai conversar, aprender como caminhar
com a fidelidade. Podemos também concluir mencionando o que Tiago diz. Bendito, não, em Tiago, meus irmãos, tende por motivo toda alegria ou passade por várias provações da fé ao caminhar, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Então, meus irmãos, tendo por motivo toda alegria ou passado por várias provações, sabendo que a provação da fé produz perseverança. A confirmação da fé, da aprovação da fé, produz perseverança. Ora, a perseverança, tendo ação completa, caminhar de fé em fé, fará com que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Não queremos ser perfeitos e íntegros e nada deficientes, isso através do caminhar, caminhando com fidelidade. Resumindo, de novo, caminhando com fidelidade é caminhando uma vida abençoada. Que Deus nos dê sabedoria para que possamos caminhar cada vez mais, com mais fidelidade, porque queremos caminhar cada vez mais uma vida cada vez mais abençoada.